Fala galera, que bom tê-los novamente no Goiás Bem no Enem. Hoje iremos falar um pouco sobre história do Brasil, mais especificamente o período chamado de Primeira República ou República Oligárquica. Vamos lá, como definimos esse período? Chamamos de República ou Primeira República o período da história do Brasil entre os anos de 1894 a 1930, em que houve um forte domínio dos oligarcas na política nacional. Estes oligárquicas eram compostos principalmente por ricos e poderosos proprietários rurais, principalmente da região sudeste do Brasil. Então, a pergunta que fica é: quais as principais características político e econômica da Primeira República? Temos várias. Vou citar duas fundamentais. A primeira é o elitismo, onde o poder político e econômico e social ficavam nas mãos de uma pequena elite que tinha o poder sobre a população local. Esta elite, mais tarde, se tornaria os grandes proprietários de terra, com influência na política regional e nacional. A segunda característica desse período é a política café com leite. Foi a alternância da presidência da República Brasileira de políticos paulistas, ora políticos mineiros. Ganhou este nome pois o café era o principal produto de São Paulo e o leite também se destacava como principal produto de Minas Gerais. Neste período, começou também a industrialização brasileira. A formação da burguesia industrial urbana e do operariado brasileiro se deu principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Muitos imigrantes, principalmente italianos, foram morar nestas cidades para trabalhar nas nascentes e promissoras indústrias. Ocorreu também nesse período muitas greves, com a organização do movimento operário, que reivindicava melhores salários e condições de trabalho. Partindo desse contexto, houveram muitas revoltas e movimentos sociais nesse período histórico? Essa pergunta é fundamental. Tivemos vários. O tenentismo foi um deles. Era um movimento de caráter político e militar, com grande participação de militares do Exército de média e baixa patente, que eram a favor da moralização política do Brasil. O movimento deu início na década de 1920 e foi caracterizado por rebeliões e protestos. O mais importante levante tenentista foi a Revolução Paulista de 1924. Como acaba esse período que nós chamamos durante essa aula de Primeira República? A Primeira República só perdeu sua força com o desenvolvimento dos centros urbanos no Brasil. Novos grupos sociais reivindicavam transformação e a moralização das instituições políticas brasileiras. Nesse contexto, a eclosão da Revolução de 1930 aponta a hegemonia política das nações se deslocando do meio rural brasileiro para o meio urbano. Esse tema é um tema muito importante para vocês, estudantes. Há alguma questão do Enem sobre esse tema? Tem sim. No Enem de 2011, a questão 26 trabalha esse tema. Vamos a ela. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu àquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implementada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve na Revolução de 1930 um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de, letra A,
Valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Letra B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Letra C. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Letra D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. E letra E. Destacar a ampla participação política obtida no processo da proclamação. Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Ao colocar o fim da Primeira República aos eventos da Revolução de 1930, além de representar a insatisfação de grupos oligárquicos dissidentes, principalmente dos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, pretendia obter o apoio de classes que estavam gradativamente mais presentes em uma sociedade cada vez mais urbanizada. Estes eram os proletariados e a classe média, representada principalmente pelo tenentismo. Sendo assim, ao chegar ao poder, Getúlio Vargas inicia nesse período a Era Vargas. Busca criticar e desqualificar todo o período caracterizado como Primeira República ou República Velha, para legitimar a nova ordem política e buscar a adesão desses novos segmentos da sociedade. Nesse sentido, a resposta certa é a letra D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Espero que tenham gostado. Finalizamos aqui mais uma aula de História. Até a próxima! Valeu, professor, pela aula. Não sei vocês, galera, mas história é muito massa. Saber de acontecimentos políticos, econômicos e sociais do passado é importante não só para resolver questões do Enem, mas para a vida. Não saia daqui porque no próximo bloco tem matemática aqui no Goiás Bem no Enem.